Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Antônio Soares, que é gerente de Plant Health da FMC. E o tema da nossa entrevista será Manejo Sustentável das Lavouras. Antônio, prazer receber você aqui para falar de um tema tão bacana, tão importante. Seja bem-vindo. Prazer é meu, Divino Ronaldo. Um prazer estar falando contigo aí, com todos os seus ouvintes. Bom, primeira coisa, vamos começar trazendo o que é esse gerente de Plant Health, que é algo diferente, né, para o nosso ouvinte já ficar conectado e sabendo o que é. Divino Ronaldo, Plant Health é o nome que a gente dá aqui na FMC para esse negócio que a gente tem desde 2013 aqui no Brasil, que estão as nossas marcas biológicas, né, as nossas biosoluções. Então, a gente tem um portfólio de produtos biológicos e internamente, esse é um termo que a gente usa interno, que separa esse portfólio do restante dos nossos produtos e é como a gente trata aqui internamente. E eu tenho uma responsabilidade de fazer a gestão desse portfólio aqui junto com todo o time nosso do Brasil. Bacana. Bom, a FMC Agrícola realizou de 14 a 18 de março a Semana Nacional de Biológicos. Que evento que foi esse, Antônio? Ronaldo, nós estamos nessa semana fazendo o lançamento de uma nova marca que a gente chama de Biológicos da FMC. Essa é uma marca que a gente vai promover essa linha nossa de biosoluções para o mercado. Então a gente sentia falta de ter uma identidade, uma comunicação para essa linha de produtos e a FMC teve essa iniciativa, está fazendo um lançamento dessa marca globalmente e a gente aqui no Brasil, durante essa semana está então fazendo uma série de atividades para o lançamento dessa nova marca e fazendo diferentes ações para bater um papo com o produtor, explicar para ele um pouco mais o que são essas soluções biológicas, os produtos que a FMC tem abaixo dessa nova marca e como isso pode ajudar o produtor aí nas propriedades. Bom, eu creio que seria muito importante, Antônio, que você pudesse definir para o nosso público o que é o defensivo biológico. O biodefensivo, Divino Ronaldo, eles são produtos que têm como objetivo controlar uma praga, uma doença, um nematóide, então tem como objetivo a proteção de plantas, mas que ao invés de ter ali na sua composição um produto químico, sintético, ele tem um bioagente, que pode ser um micro-organismo, uma bactéria, um fungo, ou um macro-organismo, que geralmente são predadores ou parasitoides que a gente usa mais comum usar para controle de praga. Então, são esse tipo de produto dividido nesses dois tipos diferentes aí, em micro e macro-organismo. De que forma os biológicos podem contribuir com o aumento da produtividade? Se é que podem, né? Esses produtos, Vinaldo, eles têm evoluído muito nos últimos anos, né? Os biodefensivos, a gente fala, nós estamos vivendo uma terceira geração e já indo para uma quarta. Então, são produtos que, ao longo do tempo, vieram evoluindo bastante em termos de tecnologia embarcada, né? A gente teve ali uma primeira onda que foi ali alguns estudos de pesquisa multiplicando alguns agentes, depois a gente teve uma regulamentação para comercialização desses produtos, e agora a gente está numa terceira onda, onde algumas novas tecnologias que surgiram permitiram a gente evoluir muito no desenvolvimento desse tipo de produto. Então, sim, são produtos que têm algumas situações, a gente tem produtos, por exemplo, no portfólio aí, como Presence, que a gente recomenda aí para soja, por exemplo, que é uma cultura importante aí na qual você está inserido, que tem controles muito similares em algumas situações, principalmente a produtividade, melhores do que alguns produtos que a gente tem aí químicos no mercado. A impressão que eu tenho, Antônio, é que o biológico parece que é como se fosse
Como é que era o nome, rapaz, daquele tratamento que a gente fazia no passado, que era uma coisa mais, não me lembro, mais chazinho da vovó, sabe aquela coisa assim que evoluiu ao ponto de, você já colocou isso aí, que está numa terceira etapa e tal, mas evoluiu ao ponto de concorrer de igual para igual com o químico? Ronaldo, eu acho que isso a gente não pode generalizar, mas a gente tem sim alguns produtos no nosso portfólio, como o próprio Presence, que sim, a gente tem entregas em termos de controle e produtividade iguais ou ligeiramente superiores aos produtos químicos. Mas o interessante desse tipo de produto, esses biodefensivos, Ronaldo, é que esses produtos eles trazem com eles algumas características que os produtos químicos não têm. Então, por exemplo, o Presence, que é esse produto que a gente trabalha para controle de nematóide em soja, é um produto que ele tem um efeito na fisiologia da planta, ele faz a planta ficar mais vigorosa, tem aquele arranque rápido ali no plantio. Você vê que a planta tem um vigor, uma coloração, um tamanho diferente ali nos primeiros dias após a emergência, né? Uhum. E ele tem também uma supressão de fungo de solo. Então, é um produto que você está ali pondo no tratamento de semente para controlar o nematóide, mas que ao mesmo tempo está te trazendo esse benefício do vigor e, além disso, uma supressão de vários fungos de solo aí, que hoje são um problema muito grande para o produtor. Em algumas regiões ele não tem conseguido controlar, por exemplo, os nematóides e tem percebido também algumas perdas em relação a alguns patógenos de solo. Em quais etapas da produção o produtor rural pode utilizar esses defensivos biológicos? A gente tem um portfólio hoje que permite o produtor usar no tratamento de semente, mas também na parte aérea. Então, um exemplo de soja, a gente pode fazer o uso do Presence no tratamento de semente. A gente está lançando esse ano um produto que tem como alvo a folha para controle de mofo branco, também é um produto biológico, que é uma doença bastante importante em soja, em regiões, por exemplo, como Rio Verde, tem sido um problema crescente para o produtor. Então, a gente tem alternativas hoje dentro do portfólio para aplicação em tratamento de semente e foliar, assim como a nossa linha de bioestimulantes. Também a gente tem produtos aí para o tratamento de semente e para a parte aérea, a folha aí das culturas. Antônio, como foi que começou essa história da FMC com os biológicos? A FMC foi uma empresa pioneira, de Ronaldo, nessa área. Ela começou esse negócio aqui no Brasil em 2007, quando ela trouxe um produto biológico para o controle de lagarta, mas efetivamente ela acelerou muito esse negócio em 2013, quando ela construiu, né, o que a gente chama de Plant Health, que eu te expliquei mais cedo para os ouvintes, o que a gente chama de Plant Health aqui. Que não era simplesmente ter um produto biológico na linha, mas ter uma área dentro da empresa, um negócio de biológicos. Então, hoje, de 2013 para cá, a FMC se tornou uma empresa relevante nesse segmento. A gente tem evoluído bastante, nós temos uma estrutura de pesquisa, né? Então, um time ali de pesquisadores completamente dedicado a esse negócio, a desenvolver produtos biológicos, novas soluções aí para o produtor. Então, hoje, a gente tem em torno de 40 pessoas dentro da FMC, só na área de pesquisa, pensando e fazendo desenvolvimento de produtos biológicos. Então, a nossa história começa em 2013 e a gente, ano a ano, tem conseguido evoluir e acrescentar a nossa linha de produtos, diferentes marcas para diferentes problemas, dores que o agricultor aí enfrenta no campo. Em quais culturas mais se utiliza o biológico hoje? O biológico ele vem sendo utilizado e é um mercado crescente em diferentes culturas. Em termos de tamanho, talvez as mais relevantes ainda seja soja e cana, mas é um mercado e um tipo de produto que todas as culturas vêm aumentando o uso.
Então, hoje, a gente, por exemplo, na linha da FMC, a gente tem biosoluções para arroz, a gente tem uma participação, nós somos líderes de mercado para controle de nematóide em café, com quartzo, assim como nós nos tornamos líderes em 2021 para controle de nematóide com quartzo em cana-de-açúcar, é hoje o principal produto para controle de nematóide nessa cultura. E outras culturas, como soja, como eu já comentei aqui, alguns produtos importantes que a gente tem em soja, em milho. A gente hoje tem soluções para uma gama grande de culturas e de alvos. Hortifruti também? Com certeza. Esse é um mercado bastante importante para o mercado de biológicos, por uma razão ainda mais forte do que outras culturas, que é a questão de ter... São produtos que muitas vezes são vendidos para consumo direto, né? Então, esse apelo, essa demanda do mercado para usar esse tipo de produto, com certeza é muito forte e crescente. Antônio, é possível unir os químicos e o biológico? Com certeza, essa inclusive é, na nossa visão, aquilo que talvez seja, na maioria das vezes, Divino Ronaldo, o melhor a ser feito. A gente tem situações que o biológico por si só ele é uma solução para alguns problemas do produtor, como por exemplo controle de nematóide. Para outras, a gente vê que a associação de alguns produtos químicos com o biológico ela é sinérgica, o produtor melhora esse manejo. E para outras a gente ainda não tem também soluções biológicas. A gente ainda vai continuar tendo a necessidade de utilizar os produtos químicos, ou sozinhos ou em associação com os biológicos, mas a experiência que a gente vem tendo dentro da FMC é que essa associação é muito positiva. Então a gente tem aí programas, por exemplo, de associação de um bioestimulante com o nosso tratamento de produtos químicos para o manejo de cigarrinha do milho, por exemplo, que é um problema crescente, atuando em duas vias. A gente usa ali o químico para controlar a praga e usa um bioestimulante para aumentar a defesa natural da planta ali, para deixar ela mais forte, para suportar o ataque dessa praga que a gente não consegue eliminar atualmente com os dos produtos que a gente tem aí disponível no mercado, né? Então, só reforçando o que você disse, a ideia não é que um seja substituto do outro, concorrente do outro, mas que os dois juntos possam trazer uma eficácia melhor, seria isso? Com certeza, essa é a nossa visão e é o que a gente tem aqui como estratégia e estamos procurando sempre entender a combinação dessas duas coisas. Essa integração dos produtos químicos e biológicos, já que a gente está falando da união dos dois, de alguma maneira ela pode potencializar a proteção dos cultivares contra as pragas e as doenças? Sim, porque como eu comentei antes, os produtos biológicos eles unem, eles trazem, né, algumas características que alguns produtos, a gente não consegue ter isso em produtos químicos, né? Então quando eu comentei, por exemplo, do uso do Presence, que é o nosso bionematicida no tratamento da soja, né, não estou ali só proporcionando ou entregando para o agricultor um controle de nematóide, eu estou levando algo além para ele, né? Estou levando um arranque, um vigor, uma capacidade da planta enfrentar um veranico ali nos primeiros dias após a emergência e lidar com esse estresse melhor. Então, e aí uma supressão de alguns outros patógenos de solo, a gente tem outras características que agregam e que são benefícios importantes para o produtor, que ele não consegue ter isso, às vezes, quando ele opta somente por um tratamento com um produto químico. Você falou muito de nematóides desde o início. Por que esse controle de nematóides com biológico é tão importante e tão eficaz? Eu acho que o nematóide, do produtor ali, ele não vê muitas vezes na área, embora isso venha mudando, um dano visual direto, né? O nematóide é um verme, ele está ali no solo, ele é pequeno, a gente não vê. Às vezes, se a gente não procurar ali, tirar uma planta, ver como é que está a raiz dela, se ela tem um sistema radicular saudável, a gente não consegue muitas vezes ver essa perda, né, diretamente. Então a gente tem um campo de
oportunidade de adotar melhor esse manejo, agora pegando toda essa conjuntura que a gente está vivenciando aí nos últimos meses, que é a questão de fertilizante, a gente entende que o produtor vai olhar agora mais para o sistema dele como um todo, né? Então, poxa, se eu tenho uma tecnologia como um produto que controla o nematóide, que me permite ter uma instalação do sistema radicular ali da planta melhor, uma raiz mais sadia, para aproveitar aquele recurso que eu vou aplicar e agora está mais caro para mim, né? Que esse é um tipo de tecnologia que ele pode abrir mão para ter um uso mais eficiente de um recurso que para ele agora passa por uma mudança, né, em termos de custo. Então, e a gente ainda tem uma adoção relativamente baixa do controle de nematóide em soja, em café, em cana, todas essas culturas, a gente tem uma oportunidade do produtor adotar mais esse tipo de tecnologia para ter um resultado melhor, uma planta ali que possa, inclusive, aproveitar melhor esse fertilizante que ele vai utilizar. E acho que a gente tem que olhar para sistema também, Divino Ronaldo. Por exemplo, a gente tem trabalhos, e é talvez o sistema produtivo mais comum aí na região de Rio Verde, da sucessão, né? Soja, milho. Isso. Para você ter um dado, quando a gente aplica o Presence na soja, na primeira safra, vamos falar assim, a gente ganha 4 sacos de soja em média. E aí eu faço no milho, sem ter aplicado na soja, eu vejo um ganho de 3,5, 3,2 sacas de milho na segunda safra. Mas olha que interessante, quando eu olho o sistema e aplico na soja esse produto e ganho 4 sacas, e aí repito o uso dele no milho agora, em vez de eu ganhar 3,2 sacas, eu ganho 10. Que isso? Por quê? Porque eu vim ali mantendo a minha população de nematóide sob controle, eu venho melhorando. O Presence, ele tem um efeito de aumentar a atividade enzimática do solo, algumas enzimas que medem a eficiência que o ciclo dos nutrientes no solo tem. Ele vem aumentando isso quando a gente usa continuamente. Então, eu acho que é isso que o produtor agora vai passar a olhar, e esse tipo de ferramenta cabe muito bem dessa visão um pouco mais holística, mais abrangente do sistema. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Antônio, hoje a grande preocupação do produtor rural, e sempre que eu converso com algum produtor, vira e mexe o assunto volta no mesmo ponto, que é o aumento de custos da produção. Muitas vezes temos os preços das commodities subindo, mas os custos estão num patamar acima. E isso tem preocupado muito o produtor. Tanto é que um produtor esses dias me disse, olha, não há mais espaço para amadores na agricultura, então já não tinha, e quem ainda ficou agora sai. Com o aumento desses custos, o que muda daqui para frente? Olha, Divino Ronaldo, eu acho que a agricultura vinha passando já por uma mudança, e talvez isso que você está colocando acelere isso, que é a gente ir de uma agricultura de input para uma agricultura mais de processo, e a gente olhar, ter uma visão mais ampla, né? Eu acho assim, o produtor rural, como produtor de commodity, a única coisa que a gente sabe é que ele precisa ser competitivo, né? Porque ele não coloca o preço, né? Então, hoje a relação de troca está positiva. Embora ele tenha percebido um aumento de custo de alguns insumos, a relação de troca continua muito positiva. Mas a gente sabe que pode ser que lá na frente isso não seja dessa forma. Então, eu acho que ele vai acelerar uma tendência que a agricultura tem, que é ser uma agricultura menos de input, menos focada em input. Esse input ele vai continuar acontecendo, mas ele vai olhar mais para processo, uma agricultura de processo. Só para que fique bem claro para o nosso ouvinte, logicamente nós temos aqui muitos produtores, engenheiros, pesquisadores, mas eu acho que é bem bacana a gente deixar claro, quando você fala de input e de processo, eu gostaria que você explicasse melhor isso. Isso, input são ali os insumos, né? O fertilizante, o defensivo, aquilo isso. Que ele abre mão para poder produzir, né? E os processos é a gestão disso tudo de uma forma
mais holística. Então, por exemplo, quando a gente deu o exemplo que eu tratando, controlando nematóide em soja e mantendo esse controle no milho, eu vou ter o mesmo investimento, eu vou fazer 2 aplicações de nematicida, o bionematicida Presence, mas ao invés de eu ter, na soma dos 2 ciclos, 4 sacos de soja mais 3,2 sacos de milho, eu vou ter o mesmo investimento, mas só pelo fato de eu fazer nos 2 e olhar meu sistema e não a minha cultura, eu vou ter os 4 sacos de soja na primeira safra, e em vez de 3,2 eu vou ter 10 de milho. Então isso me tornou um produtor mais eficiente, porque eu estou abrindo mão do mesmo investimento, mas tendo com esse investimento, ao invés de aproximadamente 7 sacos, agora eu passo a ter 14, eu tenho quase o dobro de retorno, simplesmente porque eu olhei o meu sistema produtivo e não a minha cultura, né? Então esse é um exemplo que a gente pode trazer. Por exemplo, o que a gente está menos voltado para input e mais para sistema, o processo. Eu agora, talvez, não, eu tenha que ser mais rigoroso no manejo de planta daninha. Por quê? Porque uma planta daninha na lavoura, ela compete por espaço e luz, mas também está competindo e tá retirando ali do meu solo um nutriente, que agora eu não posso mais perder, porque esse recurso para mim ele está mais caro, né? Então eu tenho que fazer um uso mais eficiente. Então, talvez a maneira de eu olhar o controle de plantas daninhas deva mudar. Eu devo associar um pré-emergente com pós para mim ter um residual mais estendido, para eu ter uma lavoura mais limpa, não visando a mata competição em si, né? Mas ali não ter a lavoura suja, mas fazer com que eu aproveite melhor um fertilizante, por exemplo. Então, eu acho que é esse olhar, é esse caminho que talvez a agricultura já vinha indo, e que eu acho que é o que você comentou, né? Como você falou, que um produtor comentou contigo, que o produtor vai ter que cada vez mais profissionalizar essa gestão, é isso, é a gente olhar mais para os processos e não só para os inputs, né? Para isso essas ferramentas que a gente usa para produzir. Ter atenção às minúcias, né? Talvez sim, isso seja muito importante, principalmente com tudo isso que a gente vive, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que são os biopotencializadores. Os biopotencializadores são uma categoria de produto que está dentro dos nossos, abaixo dessa marca biológica da FMC, e são produtos que têm agora como alvo a planta, né? Então são produtos que têm como, na sua composição, extratos vegetais, que passa por um processo de produção com etapas fermentativas, e que a gente tem um produto que depois aplicado na planta deixa ela mais eficiente, Divino Ronaldo. Então eu aplico um produto, pode ser na semente ou pode ser na folha, para deixar essa planta com a fisiologia melhorada, vamos dizer assim, de uma forma muito simples. E melhorada em que sentido? Eu fazer o uso mais eficiente da água, então eu produzo mais matéria seca, mais grão, quilo de grão, com uma menor quantidade de água. Então, eu me torno mais eficiente no uso de um recurso que vai ser cada vez mais importante. E, por exemplo, a questão de temperatura. Então, esses produtos biopotencializadores que a gente chama, são produtos que têm essa característica e da qual a gente tem marcas importantes aí dentro do portfólio. Como é que eles podem ser usados e por que eles podem ser tão importantes? Então, por exemplo, esses são produtos, igual o Crop Evo, que é uma marca que a gente tem no portfólio, que a gente recomenda em soja, milho, algodão. A gente tem resultados maravilhosos em algodão, por exemplo, que além da produtividade, esse produto ele afeta a qualidade da fibra. Você não aumenta a quantidade da fibra que você está produzindo, mas inclusive a qualidade dela. Então, como a gente tem um cenário de clima que pode ser que fique pior em função do que se discute de eventos de possíveis mudanças climáticas, talvez esses eventos, ou muita chuva, que também é um estresse, Divino Ronaldo. Quando a gente tem muita chuva, como a gente teve esse ano, alguma parte do dia fica nublado, então quando nubla, a planta também passa por um estresse,
ou quando não chove a temperatura sobe muito, ou anos que a gente não tem uma chuva tão bem distribuída, isso talvez seja cada vez mais frequente. Então a gente vê que esse tipo de produto que vai agir ali na planta, deixar ela mais eficiente, vai se tornar cada vez mais relevante diante desse cenário que a gente espera de futuro, né? Por isso da nossa visão de acreditar, sim, que esse tipo de produto ele vai ser cada vez mais importante aí para o produtor. Muito bem, Antônio, muito obrigado, parabéns aí pelas informações que você trouxe, parabéns à FMC por esse evento que realizou na semana passada, por ter essa visão tão favorável ao biológico. Muito obrigado e estou aqui à disposição. Sempre que quiser, use o programa e leve informação de qualidade para o produtor rural, porque essa é a nossa missão. Muito obrigado, Divino Ronaldo. Eu agradeço em nome da FMC e também queria agradecer aí a todos os seus ouvintes. Foi um prazer conversar contigo. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.